E trem, fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bruno. Andei sumido de vídeos novos, né? Eu andei fazendo upload de alguns vídeos mais antigos. O último aí foi da Fresa, um lugar que foi muito especial para mim. E há um tempo atrás eu estava pensando acerca de conteúdo, falar acerca de livros. E para começar eu vou pegar aqui o último lançamento da Memória do Trem, o livro das locomotivas álcool nas ferrovias brasileiras. Coincidência ou não, ele foi lançado, foi anunciado, né, em 2020, foi lançado na verdade, e as entregas começaram agora em 2021. Como vocês podem ver aqui pela data. O livro foi escrito por João Bosco Sete, ele é eu não sei se ele é o presidente da Memória do Trem, mas eles já escreveram vários livros, inclusive sua experiência. Se vocês gostarem, comenta aí embaixo, dê o like, porque se ficar bom, conteúdo não vai faltar. Eu vou fazer a resenha da minha coleção completa. Sim, eu já li todos. Beleza? Eu posso fazer a resenha de cada um deles aqui. Joia? Bem, vamos voltar aqui para o livro das locomotivas álcool nas ferrovias brasileiras. Como eu disse, coincidência ou não, foi no ano do lançamento da RS3 da Fratesc, inclusive é a locomotiva da nossa capa. Essa locomotiva aqui está com a pintura transitória aí da extinta Flumitrens, que era estatal que cuidava dos trens urbanos no Rio de Janeiro, certo? Eu acho bem interessante, eu já meio que namorava os livros da Memória do Trem quando eu era mais novo, e esse daqui foi um dos primeiros que eu tive a oportunidade de ler. Eu li esse e a história e a formação das ferrovias no estado do Rio de Janeiro, que infelizmente esgotou. Eu consegui esse livro emprestado na época que eu fazia curso técnico com uma outra menina que era bolsista, um projeto que eu entrei. E, cara, eu devorei os livros, foi muito rápido. Tanto esse aqui das locomotivas articuladas, quanto o outro, que eu estou tentando conseguir ainda. Se alguém tiver aí no preço bacana, recomendar aí, ou quiser doar, eu agradeço. Até que eu fiz a aquisição, aproveitei o lançamento desse livro, edição física. Infelizmente, eles não conseguiram patrocínio, foi por meio de vaquinha virtual as edições impressas, então o valor desse livro acabou sendo um pouco mais alto, se eu não me engano, o dobro dos outros livros. Mas fizeram um pacote bem bacana que eu aproveitei para montar a minha coleção aqui. Beleza? Vamos falar do livro. A Alco, né, American Locomotive Company, foi uma das grandes fabricantes de locomotivas mundiais, foi a segunda maior dos Estados Unidos, locomotivas a vapor, e ela meio que popularizou esse conceito que a gente vê até hoje, né, das locomotivas com esse corpo mais estreito e a cabine mais larga, né, com esse conceito, até com esse modelo e as road switchers, né, as Alco, nesse caso RS1. Beleza? Eu acho muito interessante esse tipo de literatura também. Para quem é modelista, quiser ter uma noção de como montar trens, igual a gente vê aí as FA1 da Fratesc, que está lá na caixa básica do trem de prata, mas o fim de carreiras delas foi menos glamouroso, né? Que elas está puxando um trem regional ali no ramal de São Paulo, o palpite é por conta dos dormentes bibloco. Aqui na linha do centro a gente não tinha esse tipo de coisa, de dormentação, certo? E para mesmo envelhecimento, ajudar a cuidar da nossa história, da nossa cultura ferroviária. Aqui é uma locomotiva que eu já postei no Instagram, né, Razesa Leone, no depósito de Santos Dumont. Na descrição do post eu até comentei, tá vendo? A pintura do tender é um modelo que... É um modelo não, né? Uma coisa que me incomodou bastante, porque quando ela ficava exposta na frente do quarto-depósito, ela estava com essa pintura do tender. Eu não sei por que tentaram fazer aquilo. As pinturas da Central, teve uma pintura realmente mais antiga que vinha escrito Central aqui em cima e o número, mas não vinha sem a moldura. E a placa, que dá para ver que a placa não é vermelha, ela era amarela. A Central, ela distribuía essas locomotivas com seus depósitos, né, e oficinas, e ela identificava pela cor da placa amarela onde que essa locomotiva, placa amarela, não, perdão, da placa aqui no nariz, onde essa locomotiva era sediada.
Beleza? Da álcool propriamente dito, o livro ele traz a noção da formação da álcool, né? A álcool é formada por 8 fabricantes no início, em 1901. Em 1905 entra mais uma fabricante, que é a canadense, né? Que é a MLW. Inclusive, essa é bem interessante na nossa história ferroviária, porque as nossas álcool RS3, da Central do Brasil, ganharam o apelido de canadenses, por terem sido construídas na Montreal Locomotive Works. Cabe à álcool também a façanha de construir a maior locomotiva a vapor do mundo, a Big Boy, que opera na Union Pacific, nos Estados Unidos. Alguns exemplares preservados ainda, não sei se são uma ou duas locomotivas. O livro ele é em português e tem trechos em inglês também, inclusive todas as fotos são, tá vendo? A legenda em negrito é uma legenda em português, abaixo em inglês, sendo que todas as fotos têm autoria, que uma foto do próprio set, aqui uma RSC3, a última, né, que sobrou da companhia, que eram originais da Companhia Paulista, ela operando na Supervia no Rio de Janeiro. Eu não sei se essa locomotiva ela é alugada da Supervia ou ela é da Supervia, não lembro se no livro fala, tem um tempo que eu li. E é uma navegação muito interessante pela história ferroviária propriamente dita, porque traz o princípio ali da álcool, o desenvolvimento das locomotivas diesel, qual o contexto que elas foram envolvidas, a evolução dos modelos, tá vendo? Ao redor do mundo, inclusive as RS-1 foram muito importantes no esforço de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, que era o modelo presente em várias partes do mundo. Aqui a gente pode até ver aqui uns modelos, algumas cópias, né? Eles trazem como cópias na Rússia, porque esse modelo da AS-1 foi exportado para a União Soviética, e lá eles fizeram um processo de reengenharia e basearam alguns modelos. Aqui o modelo do motor, né? Os motores da Alco eram motores 4 tempos. Esse aqui é o 244. Aqui um protótipo da Alco, que viria a ser as F-Units, né? As unidades fechadas. Esse nariz mais aerodinâmico. Eu acho um desenho das FA e das PA mais bonito pro nariz. Confere mais uma identidade. Aqui a gente pode ver exatamente uma FA2. Os modelos de exportação da Alco. A gente está acostumado aqui no Brasil... Quem modela, quem estuda a bitola larga tem a RS-C3, que foi da Paulista, depois FEPASA. Nós temos as RS-3, que foram da Rede Ferroviária Federal, são baseados, né, em modelos americanos, com alguma outra modificação. E nós temos modelos específicos para cada país, para cada nicho de mercado, tipo de trem, enfim. A Alco também tinha uns projetos bem versáteis, bem dinâmicos. Aqui mais alguns modelos na linha de montagem. Um livro muito bem ilustrado, muito rico em ilustração. Aqui 2 modelos para a Argentina, a RSD-16, com truques provavelmente de RS-11, truques falsos, né? E aqui uma RSD-35 de bitola métrica, esse é o ferrocarril de bitola estreita, o Urquiza não, me fugiu o nome agora. Belgrano, General Belgrano, que é em bitola métrica e usa engates automáticos estilo AR, na Argentina, como uso enganche. Aqui em Portugal, uma RSC3, aqui com várias pinturas. Aqui no Peru, Grécia, a gente vê também as exportações de modelos Alco. Chile, que é a FEPASA chilena. Na Argentina, como eu disse, as SD-16 aqui já com truque. Tá vendo? Tracionando um passageiro, tracionando um cargueiro. E ricamente ilustrado. A última linha de locomotivas da Alco, a série Century. E aqui modelo preservado da Canadian Pacific no Canadá. Aqui o esquema dos motores diesel da Alco, né? E aqui as MX, né, que já foram feitas pela Bombardier, já no finalzinho, né, da história das locomotivas Alco. Aqui tem parte toda em inglês, é interessante também. E o interessante também do livro é que ele busca trazer o set busca trazer na linha cronológica.
Da primeira, as S1 que foram as que inauguraram, né, a tração diesel na Central do Brasil. Eu não lembro o ano que ela foi recebida, mas eu acho que foi no início da... Olha, ó. Seria o 43. Tá vendo? E a história de trazer esse contexto da guerra também, eles trouxeram em lotes e navios separados para evitar afundamento e grande prejuízo. Essa foto aqui já rodou na internet, ficou famosa, falando, que pintura que é essa da Central? Não, eles mandaram sem pintura para cá, lá foi só para ilustrar a entrega, e para cá elas foram todas pintadas. Se não me engano foram só 5 locomotivas, eles me desculpem, tem um tempo que eu li esse livro. Tá vendo? Ricamente ilustrado. Felizmente só tem um modelo desse, tá lá encostado no Barão de Mauá. Tá vendo, ó? As fotos aqui, ó, esquema aí vem as locomotivas Alco RS1, aqui o esquema da Central do Brasil, né, o segundo padrão de pintura. O modelo original eu achava muito mais bonito, esse modelo cereja com as faixas creme, né? Publicidade de época, fotos também da época que chegaram. Vale muito, muito a pena. E não é um livro tão técnico assim. Ele traz algumas especificações, óbvio, mas, por exemplo, esse daqui do Tassi, eu achei muito bom também, mas ele traz, eu achei que ele tinha mais conceitos voltados à parte técnica, principalmente de elétrica. Eu tenho uma formação, eu tenho a formação de técnico em transporte ferroviário, e o curso englobava matérias de mecânica e elétrica, além das matérias de operação e via permanente. Então, para mim, não foi tão complicado assim, mas comparado aos outros, eu acho os outros livros, né? Eu achei esse aqui bem mais, tem uma pegada mais técnica, mas não reduz em nada nenhum dos livros. Muito pelo contrário, eu acho que contribui muito para conhecer a nossa história e a técnica ferroviária. Vendo aqui mais da nossa Alco RS1, interessante que a nossa RS1 também ela é única. Ela tem a cabine mais baixa e essa inclinação na lateral, sem contar também com, não sei se vai ter foto aqui, mas o ventilador do radiador também é modificado em relação às americanas. Não, acho que não tem nenhuma foto. Aqui, ó, tem uma foto dela por cima. Ela é redondinha, as americanas são quadradas aqui. Tivemos que ter essa adaptação por conta do nosso clima, tipo de operação. Mas o normal das ferrovias. As RSC1 a 1A, que operavam principalmente na Santos Jundiaí, depois elas foram modificadas para RS1, com truques BB. Tá vendo? A FA, a primeira locomotiva, já trazendo um outro paralelo para o ferromodelismo, né? A FA foi a primeira locomotiva de bitola larga, né, a ser lançada pela Fratesc, se não me engano foi nos anos 80, início dos anos 90. Principalmente por ela ter esse corpo largo, ela permite caber a motorização da época, né? Nosso xodózinho aí. Vendo a publicidade da época, muito bem ilustrado o livro. Traz planta também para quem quiser modelar. Aqui a gente vê ela puxando um trem de carga, um primeiro padrão. Interessante, elas foram recebidas nesse padrão aqui, tiveram que voltar para os Estados Unidos, aí já voltaram para um recall, né? E voltaram com essa pintura aqui que rendeu para elas o apelido de Papo Amarelo. Se você quer saber qual que é esse problema, vocês vão ter que ler. Tá vendo? Alguns detalhes interessantes. Inclusive, coisa que eu não sabia, ela só tem tomada MU, né, que permite operação múltipla na traseira. As B12 da Vitória Minas eu sabia que elas eram assim, mas eu não sabia que as FA também eram assim. Então aí para quem estiver modelando aí, eu já fica ciente, se for montar um trem aí para ela tracionar, tem que ser uma FA liderando uma outra locomotiva, nunca pode ser ela puxando por aqui. Inclusive eu tinha visto até de alguns relatos que alguns trens de serviço para Santos Dumont, por Santos Dumont ter o triângulo de reversão na época, elas vinham normalmente uma RS3 e uma FA1 que elas poderiam ser viradas aqui, ou só uma FA1. Foto, bastante ilustração, bastante foto colorida. Esse daqui também só uma unidade que já na fila da morte, né? No início dos anos 80. É isso mesmo. A engenho de dentro. Na parte em inglês aqui, infelizmente, sobrou uma unidade, tá lá também no Barão de Mauá.
as RSC3 da Paulista. Outra coisa muito interessante que eu acho de ficar vendo essas fotos, essa literatura antiga, é você ver que, assim, as locomotivas nunca são aquelas coisas dinâmicas, quer dizer, aquelas coisas estáticas, elas são bem dinâmicas, elas são modificadas de acordo com a necessidade, aprimoramento, etc. Daqui a gente vê, ó, da Paulista, no tempo da Paulista mesmo ela teve o farol trocado, esse focinho de porco aqui, parece, né? E aqui a gente vê, peraí, deixa eu ver que eu consegui focar. Tá vendo? Questão de engate também, ela veio com engate europeu e depois foi sendo substituído pelo engate AR. A escada também é um ponto interessante, ela foi recebida com a escada padrão, inclinada, depois na época da... que mais uma vez é o detalhe da escada. Depois a escada ela foi modificada para esse modelo na vertical pela própria Paulista. E a pintura também do limpa-trilho, é que ela tá zebrada, ali ela tinha faixa vermelha. Interessante, ó. Aí já aqui na FEPASA. Aqui o modelo de transição, né? Só tiraram o logo da Companhia Paulista, colocaram FEPASA. Muito, muito interessante. A última unidade que sobrou, o caminho dela, né? Tava na Siminas, foi para a SPA Engenharia, trabalhou na construção da Norte-Sul, que é algumas fotos, olha que interessante. E agora tá lá na Supervia. Locomotiva que eu espero muito que um dia caia nas mãos da BPF, que é a única. Aqui as RS3 canadense, pintura do Central do Brasil, elas já vieram nessa pintura azul, publicidade de época, tá vendo? Como é que elas chegaram? Nossa, gente, é uma viagem na história mesmo. Quem gosta, tá vendo? A foto aqui também que a Frates usou no lançamento, tá vendo? Da RS3. Enfim. Não vou delongar muito, não. Mas ele detalha bastante como é que foi a chegada dessas locomotivas, a operação delas, como é que foi o final de carreira, as unidades reformadas, aqui a gente vê na CPTM, tem as unidades também da Supervia, tem uma unidade na D-Metrô, no Metrô BH, aqui é a GE 244. Bruno, a locomotiva GE, então, tecnicamente ela é só a carcaça ali é elétrica que é GE, né? Mas as locomotivas álcool já traziam a parte elétrica GE, mas o motor diesel, a parte mecânica é praticamente uma álcool. Ela usa o motor 244 das RS3 e da FA1. RS3, RSC3 e álcool FA1. E essa, felizmente, sobraram duas unidades, né? Uma está numa siderúrgica em João Malevade, a outra está na GE em Contagem, aqui já com a pintura do Abtec. As PA, isso aqui é muito interessante a história delas, né? Só 3 unidades. Ao que parece, elas estavam de excedente de produção, alguma devolução, elas voltaram. As RSD8 da Companhia Paulista. É importante ver esses detalhes, porque também se ficar... É só... Quando a Robitec lançou, né? Na verdade, a Robitec tem só a RSD8 da Paulista. Vou modificar para aquelas que eu vou pintar lá da Transnordestina, que ainda opera as RSD8 comercialmente lá no Nordeste, da FTL. Aí você vai ter que fazer algumas adaptações. Por exemplo, as da Paulista, elas não têm freio dinâmico, nem tomada MU. Mas aí, como o nome diz, né, um hobby, um modelismo, você modela. Felizmente também 2 unidades foram preservadas, né, da Paulista, aqui na BPF em Campinas, e a outra está na BPF em Cruzeiro, aqui em processo de reforma. Aí aqui as RS8 da Rede Ferroviária Federal, essas ainda estão em uso, né, nos sistemas de subúrbio lá de algumas capitais nordestinas. Aqui a reforma delas, algumas passaram por reforma na GE em Contagem. É interessante que a Memória do Trem, eles têm um canal no YouTube, eu vou deixar aí na descrição também, em que eles viajaram no trem de passageiro lá para a área de Montes Claros, Monte Azul. Eles pegaram algumas dessas locomotivas engatadas, ao que tudo indica elas estavam saindo de Contagem já reformadas e foram rebocadas, né, pela própria linha até as cidades que elas serviriam. Detalhe interessante, essa parte que não passou pela revisão em Contagem, porque a grade do freio dinâmico continua aqui embaixo. Essa daqui já é aqui do lado, como
o 9, o 12, o 13B e C. As RSD8 ainda operam bastante lá no Nordeste, né? Vou trocar de mão aqui. Também, algumas passaram por processo de reforma, né, na Gevisa. Riquissimamente ilustrado. Eu tive curiosidade pelas ferrovias ali do Nordeste para saber um pouco mais. Às vezes eu navegava por estações ferroviárias, um ou outro blog. Com esse livro que eu pude saber um pouco mais. As RSD-12, infelizmente dessa não sobrou nenhuma locomotiva. São encostadas, depois cortadas. Outras lindas. Se não me engano, só 3 chegaram a ser reformadas, né, para a GE, como conjunto mecânico. A coisa que me surpreendeu é que ela chegou a coexistir ali no iniciozinho da MRS, com a MRS, aqui ó. A foto de uma RSD-12 como ouvinte em São Paulo, provavelmente com um trem de bauxita. Vai ver uma gôndola ali. Aí a MRS devolveu elas para a Rede Ferroviária Federal. E é meio que as últimas representantes, né, das locomotivas álcool no Brasil, que foram as MX-620. Aí já num consórcio, né, a CAF na Espanha construindo sob licença, algumas unidades, e a EMAC no Rio de Janeiro, fazendo aqui a propaganda da EMAC, tá vendo? Locomotivas, guindastes, navios, fazendo algumas no Rio de Janeiro. Algumas unidades ainda estão em operação, algumas na VLI, outras foram vendidas para Ferroeste lá no Paraná, né? E aqui também algumas pinturas interessantes. Essa pintura de transição aqui da FCA primeiro padrão, não conhecia. Truque prata. Algumas experiências aqui também a laranja. Eu cheguei a ver uma delas, só que sempre que eu tive curiosidade de saber do motor dela, né? Hoje com o YouTube você consegue escutar. Em Divinópolis, quando eu fiz a visita técnica em 2013, eu vi uma da pintura da VLI, se não me engano era 6109. A numeração dela. Aqui uma unidade de slug que eles tentaram fazer, mas não foi para frente. Pintura do Expresso Logístico, serviço ali no início da FCA, né? da Vale, da CVRD, né? Companhia Vale do Rio Doce na época. Opa! Aqui vai chegando no final, fica mais difícil. Aqui as da Ferroeste. Agora a Ferroeste está com outra pintura, né? Uma azul e verde, bem bonita. Acho que mais moderna do que essa pintura antiga que eu usava na Ferropar. E aqui, ó, algumas locomotivas com motores álcool e curiosidades. Achei muito legal essa parte também, né? Porque eu lembro as lambretas, né? Lambretona, receberam o motor 251 com que embarcação que recebeu, uma U13 da FCA que recebeu o motor 251, uma B, não lembro se essa é a B23 ou a B36. É uma B23 que recebeu truques de álcools RS3 antigas. Que finaliza com as referências bibliográficas e com algumas imagens. Então é isso, galera. Aqui está o livro das locomotivas álcool nas ferrovias brasileiras, autoria de João Bosco Sete, lançado em 2020. Infelizmente eles não conseguiram patrocínio para viabilizar, mas tem a versão digital no site da Memória do Trem à venda. Se não me engano é R$15, vale muito a pena ter. É muito, muito bom prestigiar a nossa história. E tem alguns livros também que eu gostaria muito de obter deles e quem sabe incentivar a Memória do Trem a lançar esses livros de novo, a nova edição. Beleza? Diz aí embaixo se vocês gostaram, o que vocês acharam. E lembrem-se, se gostarem do conteúdo, tem mais por vir. Um forte abraço, até a próxima.